A Sombra do Porão. Uma história real, nunca totalmente explicada. Durante anos, investigadores paranormais afirmaram que casas não são assombradas sem motivo. Sempre existe um ponto de origem, um local específico onde algo começou e nunca foi embora. Nesta história, esse lugar era o porão. A casa ficava em um bairro antigo, afastado do centro, construída décadas antes por uma família que já não existia mais. Não havia registros de crimes graves ali, nenhum incêndio, nenhuma morte oficialmente documentada. Ainda assim, todos os antigos moradores tinham algo em comum. Ninguém ficava muito tempo. Quando Daniel e sua esposa, Helena, compraram a casa, estavam empolgados. O preço era baixo demais para ser ignorado. O corretor explicou que o valor reduzido se devia apenas à necessidade de reformas, nada mais. O porão foi mencionado rapidamente, quase como um detalhe irrelevante. É escuro, úmido, coisa comum em casas antigas. Daniel não deu importância. No primeiro mês, tudo parecia normal. O casal reformou os quartos, pintou as paredes, trocou o piso da sala. O porão permanecia fechado. A porta ficava no fim do corredor, sempre trancada. Não por medo, mas por esquecimento. Até a primeira noite estranha, Daniel acordou com a sensação clara de estar sendo observado. Não era um sonho. Ele estava acordado. O quarto estava silencioso demais. Helena dormia profundamente ao seu lado. Foi então que ele percebeu algo diferente na escuridão do quarto. Uma sombra. Ela não vinha da janela, não vinha de nenhum móvel. Estava projetada na parede oposta à cama, com contornos vagamente humanos. Alta demais, alongada demais, como se alguém estivesse parado ali, sem estar. Quando Daniel acendeu a luz, a sombra desapareceu instantaneamente. Ele não comentou com Helena. Nos dias seguintes, pequenos detalhes começaram a incomodar. Objetos fora do lugar, a sensação constante de que a casa estava cheia, mesmo vazia, e um frio estranho no corredor onde ficava a porta do porão. Helena foi a primeira a ouvir algo. Certa tarde, sozinha em casa, ela escutou passos lentos vindo de baixo. Não eram estalos da madeira, eram passos ritmados, pesados, como se alguém estivesse andando em círculos. Ela se aproximou da porta do porão e encostou o ouvido. Silêncio. Mas no instante em que se afastou, ouviu novamente, mais perto, como se algo tivesse percebido que estava sendo escutado. Naquela noite, Helena contou tudo a Daniel. Ele riu, tentando racionalizar. Canos antigos, madeira dilatando, a casa se acomodando. Mas no fundo, ele também sentia. O porão começou a se manifestar de formas mais diretas. Quando decidiram finalmente abri-lo, a porta estava mais pesada do que Daniel lembrava. Ao destrancá-la, um cheiro antigo escapou, uma mistura de mofo, terra e algo metálico, quase como ferrugem fresca. A luz fraca revelou um espaço maior do que o esperado. Paredes de concreto cru, prateleiraus, vaziaos e um canto mais escuro, onde a lâmpada não alcançava totalmente. Helena sentiu náusea imediata. Tem algo errado aqui, ela disse. Daniel tentou ignorar, mas enquanto observava o fundo do porão, percebeu algo que fez seu estômago gelar. A sombra, ela estava lá. Não projetada por nenhum objeto visível, apenas uma mancha escura, vertical, colada à parede do fundo. Mesmo com a lâmpada acesa, ela permanecia. Daniel piscou, deu um passo à frente. A sombra se moveu. Não deslizou, não desapareceu, apenas mudou levemente de forma, como se estivesse se ajustando. Eles saíram do porão sem dizer
uma palavra. A partir daquela noite, o terror se intensificou. Os sonhos começaram. Daniel sonhava que descia as escadas do porão, mesmo sabendo que não deveria. Sonhava com a sombra crescendo, se desprendendo da parede, tomando volume. Ele acordava sempre antes de ver o rosto. Helena sonhava com sussurros, vozes baixas chamando seu nome, vindas debaixo do chão, vozes que diziam coisas que ela nunca contou a ninguém, e havia os sons, batidas secas no teto do porão, arranhões, e às vezes algo parecido com respiração lenta, profunda. Certa madrugada, Daniel acordou com Helena sentada na cama, olhando fixamente para a porta do quarto. Você ouviu? Ela sussurrou. Antes que ele respondesse, ambos ouviram claramente passos subindo a escada do porão. Degrau por degrau, pararam no corredor. A luz do sensor acendeu sozinha. Não havia ninguém, mas havia algo no chão, marcas, como se pés sujos de terra tivessem parado ali e depois voltado. O casal decidiu investigar o histórico da casa. Conversaram com vizinhos antigos, até encontrarem uma senhora que morava na rua há mais de 40 anos. Ao mencionar o porão, o rosto dela mudou. Ela disse que décadas antes, o antigo morador vivia recluso. Passava dias inteiros trancado em casa. Raramente era visto. E, quando era, parecia vazio. Um dia, ele simplesmente desapareceu. A polícia entrou na casa. Não encontrou corpo, não encontrou sinais de luta. Apenas o porão, que estava trancado por dentro. O caso foi arquivado. Nenhuma explicação. De volta à casa, Daniel e Helena perceberam algo ainda mais perturbador. A sombra não aparecia mais apenas no porão. Ela surgia no corredor, no quarto, às vezes refletida em espelhos, sempre maior, sempre mais definida. E começou a reagir. Quando falavam sobre sair da casa, os sons aumentavam, batidas mais fortes, objetos caindo, portas se fechando sozinhas, como se algo não quisesse ser abandonado. Helena foi a primeira a quebrar. Certa noite, Daniel a encontrou no porão, parada diante da parede, onde a sombra costumava aparecer. A lâmpada piscava. Ele disse que esse lugar é dele, ela falou, com uma voz que não parecia sua. Disse que precisa de alguém para ficar. Daniel puxou Helena à força para fora. Na manhã seguinte, ela não se lembrava de nada. Desesperado, Daniel procurou ajuda. Um pesquisador independente aceitou visitar a casa. Ao descer ao porão, ele ficou pálido. Isso não é um espírito comum, disse. É algo que se fixou, algo que não atravessou. Na última noite naquela casa, decidiram ir embora às pressas. Enquanto arrumavam as malas, a energia caiu. A casa ficou mergulhada na escuridão. O silêncio era absoluto. Então, ouviram um sussurro profundo, vindo de todos os cantos ao mesmo tempo. Não vão. A sombra surgiu no topo da escada do porão. Desta vez, tinha forma, braços longos, corpo distorcido e algo que se assemelhava a um rosto, mas sem olhos. Daniel sentiu um peso esmagador no peito, como se o ar tivesse sido arrancado do ambiente. Eles correram, nunca mais voltaram. A casa foi vendida meses depois. Novos moradores ficaram pouco tempo. O padrão se repetiu, sempre o porão, sempre a sombra. Atualmente, a casa está vazia. Moradores da rua dizem que, à noite, uma luz fraca às vezes se acende no fundo do porão e que sombras se movem atrás das janelas, mesmo sem ninguém lá dentro. Investigadores concordam em uma coisa: a sombra
não pertence à casa. A casa pertence à sombra e ela continua esperando no porão.